seja bem-vindo ao Olá. Gazeta Entrevista. Tudo bem? Tudo bem, prefeito? Aí, ó. Bom, depois Bom. de uma passagem ali pela Escócia, vamos falar sobre a nossa Rio Branco, né? É bom, né? É bom. Agora, quanto mais você anda, quanto mais você viaja, você valoriza mais a tua casa, né? Tá certo. Olha, eu já vi aqui que tem um erro aqui. Olha, o senhor Jair, você não colocou água para o nosso prefeito aqui. Depois do intervalo vai ter que colocar água para o homem aqui, rapaz. Prefeito, eu queria saber do senhor o seguinte. O senhor foi à Escócia em uma agenda que trata sobretudo das questões sobre mudança climática. Eu queria saber as suas impressões a respeito desse encontro. O senhor, apesar dos cabelos brancos, aprendeu muito lá? Você sabe que a vida é um eterno aprendizado. Cada vez que eu venho aqui eu aprendo um pouco, né? Todos os dias a gente está aprendendo. Evidentemente que você ir para um evento desse porte, né? Um evento mundial, tinham lá eu acho que mais de 30 mil pessoas participando do evento, uma coisa de doido. Para você chegar, para poder entrar, aquela fila monstruosa para entrar e tal. Enfim, muita gente interessada nessa questão, né, do clima a nível de mundo. E eu gostei muito da viagem, né? Eu gostei muito do que a gente foi tratar. Eu acho que nós acabamos levando para lá um conceito um pouco diferente do que sempre se falou, né, com relação à questão do meio ambiente, ser humano. E isso me deixou bastante feliz, porque aquilo que eu nunca mudei o meu conceito do ser humano com relação ao meio ambiente. Eu nunca mudei. Alguém, mas meu amigo, eu nunca mudei. Primeiro de tudo, né, eu acho que parece que até o Normando falou ontem aqui na entrevista, né? Não, porque o Bocarão a vida inteira defendeu que se desmatasse a Amazônia, acabasse com a Amazônia. Eu nunca defendi isso. Eu sempre defendi que a gente precisa preservar o meio ambiente, mas acima de tudo preservar o ser humano, a qualidade de vida do ser humano. Então, é nesse sentido que eu sempre pensei, que eu sempre falei, e que nós fomos lá levar em Glasgow nesse evento. Agora, o senhor falou que levou algo diferente. O que a Prefeitura de Rio Branco levou de diferente, de forma efetiva? Efetivamente, o que aconteceu? São conceitos, né? Infelizmente, o conceito que sempre teve do desenvolvimento sustentável foi o seguinte: nós temos aqui, falando em desenvolvimento sustentável, sempre fala o seguinte: o meio ambiente é o principal, esquece o restante. E nós sempre dissemos, o meio ambiente é importante, porque faz parte do tripé do desenvolvimento sustentável. Só que o mais importante de tudo isso aqui, desse tripé, é o ser humano. Então, o que acontece é que a forma de relação entre ser humano e meio ambiente, sempre, para mim, foi distorcida. Porque sempre se tratou o ser humano como o grande agressor do meio ambiente, né? E que ele tem que pagar por tudo. A prova maior é que quando, por exemplo, vamos lá, quando alguém queimava um lixo no fundo do quintal aqui em Rio Branco, normalmente ia para lá o fiscal da Prefeitura do Meio Ambiente mais um polícia. E o que eu fiz aqui quando a gente assumiu? Chamei Normando, a equipe toda. Gente, vamos parar com isso, nós vamos educar as pessoas. Muitas vezes a pessoa está queimando o lixo lá, que ela não sabe nem o que fazer com o lixo. É uma questão que o pai dela já fazia, o avô dela fazia, queimando o lixo. Então, não vamos chegar lá multando a pessoa, vamos chegar orientando, educando a pessoa. O que pode ser feito com esse lixo, qual o destino que pode ser dado a ele, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Do mesmo jeito é o produtor rural. Você sabe que muitas vezes o coitadinho do produtor rural, principalmente o pequeno, não vou falar do grande, mas vamos falar do pequeno. Né? Porque eu ouvi da senadora Marina, quando ela era ministra, né? Eu levei para ela um projeto para poder a gente fazer zoneamento para propriedade. 2 anos depois, ela estava com o projeto em cima da mesa, não botou o projeto para andar. Normando lembrou isso aqui ontem também. Lembrou isso, né? Pois é. E aí ela, não, Bocarão, quem mais desmata na Amazônia é o pequeno produtor. Eu falei, meu Deus do céu, senadora, não fala num negócio desse, ministra não fala num negócio desse. Tá bem. Então, em função disso, é que eu sempre fiz a defesa do produtor rural. Né? Muitas vezes ele vai desmatar, é costume, é cultura. Né? Desmatar uma área nova, que é muito mais fácil de plantar e tal, só que nunca ninguém chegou e disse para ele, para você não desmatar mais, toma aqui essa alternativa, vamos pegar essa área aqui que já está desmatada há tanto tempo, vamos corrigir esse solo aqui, vamos plantar com máquina, vamos fazer uma coisa diferente, você vai ganhar muito mais dinheiro. Se você mostrar para ele que ganha muito mais dinheiro aqui fazendo esse trabalho sem desmatar, ele vai deixar de desmatar. Então o que é isso? Isso chama-se educação. Então nós, desde o começo, a gente tratou exatamente disso quando eu assumi a prefeitura aqui. Né? Então, graças a Deus está indo bem e foi essa ideia que a gente levou para a COP. Né? Foi lá na entrevista longa que nós demos lá, nós tratamos exatamente disso. Né? Nós precisamos mudar um pouco esse conceito que se tem, né, de que o ser humano é apenas o agressor. Então, ele, na realidade, ele precisa ser tratado como amigo. Porque quando você tem 2 pessoas que são amigas, um defende o outro. Quando você tem 2 pessoas que são inimigas, um vai querer destruir o outro.
E o que se fez a vida inteira? Quando um produtor desmata 3 hectares para plantar arroz, feijão, milho, para poder a sobrevivência dele. Aí chega lá, helicóptero do IBAMA, Polícia Federal, com metralhadora, tratando o coitadinho do produtor como se fosse um bandido. E na realidade ele está fazendo aquilo ali para a sobrevivência dele. Então acho que a gente não tem que fazer isso. O que nós chegamos dizendo lá? Gente, vamos parar com isso, vamos educar as pessoas. E o Estado tem a obrigação de colocar à disposição dele, né, à disposição dessas pessoas aí, alternativas. E é o que a Prefeitura de Rio Branco está fazendo. Você tem como concretizar, tornar concreta essa ideia de que o discurso dos ambientalistas era defesa do meio ambiente em detrimento do ser humano? Esquecendo o ser humano. Essa é a coisa mais clara, as atividades que eles faziam. Eu estou acabando de dizer, o mais concreto do que isso que eu estou dizendo, do produtor rural, que desmatou ali 3 hectares, chega lá a polícia, IBAMA, todo mundo, tratando o cidadão como Então essa inimigo. Foi a novidade da sua narrativa lá na... A narrativa lá foi exatamente essa. E eu fico feliz, porque ao mesmo tempo que a gente fez essa defesa, tem o ser humano aqui. Nós precisamos dar qualidade de vida para o ser humano. O ser humano aqui da Amazônia é o mesmo ser humano daqui da Europa. Vocês aqui não abrem mão da qualidade de vida do ser humano, não é? Pois é, nós também não abrimos mão da qualidade de vida do nosso ser humano, que é o amazônida, que mora lá no meio da floresta, que tem que sobreviver e tem que ter qualidade de vida. Prefeito. Foi isso que a gente falou. E o que ficou legal nisso tudo foi que, logo em seguida, acho que uns 2 dias depois, apareceu uma índia lá também, falando na mesma linha. Escuta, você não pode esquecer que lá tem gente, lá tem o ser humano, que precisa ter qualidade de vida. Então eu fiquei feliz porque eu acho que a ideia que a gente levou lá e que a gente já está aplicando na prática. O seu discurso foi o mesmo dela, na essência? Foi, na essência, a mesma coisa. Agora, o intrigante, prefeito, que ela, depois que falou, chama-se Chai Suruí. Né? Eu conversei, inclusive, com o pai dela na tentativa de trazê-la aqui para o programa. E ela foi ameaçada, inclusive, depois daquele discurso. Você não, né? Foi? Não, eu não, graças a Deus. Porque o povo já me conhece, sabe que eu sempre defendi essa bandeira, sabe? Diferente, não sei ela, mas eu sempre defendi essa bandeira. Então, eu acho que ninguém, graças a Deus, ninguém nem veio fazer piadinha comigo. Prefeito, a polêmica em torno da sua viagem, ela teve sentido? Veja só, tem aqui uma pergunta do Maurício, do Bela Vista. Boa tarde, Itaã e Bocalon. Prefeito, por que você viajou para a Alemanha para visitar a fábrica da Mercedes para saber como funcionam os ônibus elétricos? Por que não foi para São Paulo, que gastaria bem menos, onde os ônibus são montados e tem um protótipo de funcionamento de um ônibus elétrico? Por que foi para a Alemanha ao invés de ir para São Paulo? Veja só, o que ele precisa entender que a indústria da Mercedes, a sede é lá em Frankfurt, na Alemanha, e eles já estão produzindo ônibus elétrico lá desde 2019. Eles já vendem ônibus para a Europa todinha. Esse ano eles já entregaram mais de 500 ônibus. O ano que vem vão entregar mais de 800. Então o ônibus elétrico pegou lá. Acontece o seguinte, que lá que estão, por exemplo, lá na fábrica que nós somos, tem 2 engenheiros trabalhando lá há 2 anos e meio no desenvolvimento do ônibus brasileiro. Uma coisa são as condições da Europa, outra coisa são as condições do Brasil. Então, para você ver como que a coisa é tão diferente, quer dizer, o negócio precisa ser tão bem trabalhado, né, que levaram 2 ônibus desses daqui do Brasil para lá, para poder ser estudado Rio lá Branco e adaptar. Vai ter quantos ônibus elétricos? Aqui nós pretendemos comprar até o final do ano, quando a Mercedes lançar, porque daí nós vamos ter Mercedes, vamos ter a BYD, né, que todas fornecem ônibus. Eu acredito que lá pelo mês de agosto a gente deve comprar em torno de 10 ônibus elétricos. 10 ônibus. Agora, inicialmente 10. Agora isso precisa ser feita uma licitação, não é isso? Claro. Mas, a gente vai fazer isso. Mas como é que vai fazer uma licitação, mas já tem a certeza de que vai comprar os ônibus? Ninguém falou que vai comprar ônibus Mercedes. Você foi conhecer a tecnologia? Eu fui conhecer a tecnologia, fui conhecer realmente o ônibus, o que é que a gente precisa montar além do ônibus, porque uma coisa é comprar o ônibus, outra coisa é abastecer o ônibus com energia elétrica. Esses ônibus são ônibus com baterias, não são aqueles ônibus que estão lá em São Paulo, que estão lá na Europa, rodando com cabo, né, a bateria. Então, o mais caro desses veículos são exatamente a questão das baterias. Como é que a gente vai, que estrutura tem que ser montada? E lá nós vimos na Mercedes a estrutura montada lá, por exemplo, para carregar 4 ônibus de uma vez só, né, eles têm uma estação de 1,3 megawatts. Então, para quem conhece de energia elétrica, sabe do que eu estou fazendo, é um negócio pesado. Então, além do ônibus, você precisa montar toda uma estrutura para poder abastecer os ônibus em 3 horas. Porque um ônibus desse, ele precisa ser abastecido no mínimo 150 kWh
para poder, durante 3 horas, abastecer 450 kW. E quanto custa essa Entendeu? unidade? Essa estrutura varia entre 36 mil até 180 mil para cada veículo. Bom, pelo menos a gente evita aquele camarada abastecendo, botando aquela palhetinha ali no tanque de combustível, né, prefeito? Igual aconteceu no terminal urbano recentemente, né? Exatamente. Pelo menos lá, o que a gente precisa entender é que nós estamos entrando numa era de modernidade, né? E que o carro elétrico não tem mais jeito. Você sabe, Tan, o futuro é o carro elétrico. A energia solar é de graça, né? E depois outra, a nossa prefeitura, dentro do projeto do meio ambiente, nós estamos também já pensando em transformar, não sei se o meu mano falou isso ontem, transformar o lixo em energia elétrica. Não falou. Pois é, nós estamos com um projeto também, já autorizei a zeladoria correr atrás de uma estrutura para a gente poder montar, para poder gerar energia elétrica. Você sabia que nós todos os dias, na limpeza da cidade, não do lixo residencial, na limpeza da cidade, dá em torno de 250 toneladas todo dia de lixo. Essa matéria orgânica pode ser queimada e gerar energia, é isso? Exatamente, mas aí nessa limpeza da cidade, você sabe que tem muita madeira de construção, tem podas de árvores, então tem muita madeira, aproximadamente uns 100 toneladas mais ou menos todo dia, você vai ter de produto que você pode queimar numa caldeira e transformar isso em energia elétrica. Então, de repente, eu não estou dizendo que vai ser, mas de repente, isso daí pode gerar energia o suficiente para a gente montar uma estação lá para abastecer 5 ônibus cada vez. Entendi. Entendeu? Então, tudo tem isso, unidade de aí sim é o desenvolvimento sustentável, né? Aí você vê a sustentabilidade acontecendo, né? Na prática. Agora, prefeito, eu vou lhe dizer uma coisa, a comunidade precisa ser melhor convencida. Eu acho que um programa como esse acaba sendo importante para o senhor fazer a defesa que o senhor considera justa e adequada para o município, porque a comunidade, ela não se identifica com essa agenda do ônibus elétrico. Eu vou ler aqui a pergunta, nós vamos fazer um intervalo. O Cleiton está fazendo a seguinte pergunta. Por favor,